Olá, minha gente querida, você que está chegando agora aqui no meu canal no YouTube, seja muito bem-vindo a esse canal. Para mim é um privilégio te receber aqui e eu já quero te convidar a fazer parte dessa família. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a clicar aqui embaixo em inscrever-se e também ativar o sininho de notificações para você ser notificado todas as vezes que a gente postar um vídeo ou começar uma live aqui no YouTube, tá bom? Nós estamos todos os dias ao vivo lá no meu perfil no TikTok. Então, se você quiser participar ao vivo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você clica nesse link, vai ser direcionado para o meu TikTok. Chegando ali, meu querido, você me siga. E todos os dias às 8 horas da noite, nós temos um encontro marcado ao vivo ali no TikTok. Beleza? Você que está aqui ao vivo, assistindo aqui no TikTok, seja bem-vindo, continue aqui curtindo, compartilhando com outras pessoas, tá bom? Isso nos ajuda muito. O Arnaldo está dizendo, já viu a minha mensagem, por que não fala? Tô falando, Arnaldo, Deus abençoe. Sônia, Deus abençoe. José Batista, minha gente, é o seguinte, já pega aí a caneta, o papel, a sua Bíblia, porque hoje o nosso assunto vai ser um pouco polêmico, mas eu acredito que vai ser para abrir os olhos de muita gente. O tema da nossa reflexão de hoje é impossível ser abençoado obedecendo toda a Bíblia. É impossível ser abençoado obedecendo a Bíblia. Veja bem, eu sei que nesse momento uma meia dúzia de gente religiosa já tentou até jogar o celular no chão para quebrar. Sabe por que gente religiosa nunca aprende nada? Porque um religioso não consegue acompanhar o desenvolver de uma mensagem. 90% dos religiosos, nesse momento, já querem sair do vídeo. A mensagem já acabou para 90% das pessoas religiosas que estão aqui me assistindo agora. Sim. É por isso que eles nunca conseguem aprender nada. Porque os ouvidos de um religioso fanático, ele não está preparado, ele não aceita ouvir nada que não ecoe os seus paradigmas pré-definidos, né? Agora, veja, a irmã está dizendo aqui, olha, já saiu um monte, é verdade, é assim, irmã. Essas pessoas nunca vão aprender nada. Elas vão morrer com o mesmo achismo que nasceu com eles. Por quê? Porque eles não conseguem ouvir nada que não ecoe com aquilo que eles foram ensinados desde pequeno. Mas você que está aqui, eu espero que você fique até o final, tá bom? É impossível ser abençoado. Eu vou ser bem lento, devagar hoje. Gente, eu passei mal o dia todo e então tenham paciência comigo, tá bom? É impossível ser abençoado obedecendo a Bíblia. 3 coisas eu tenho para dizer aqui para os religiosos antes de começar. 3 coisas. Primeira coisa, eu não sou discípulo da Bíblia. Que eu tenho certeza que já vai ter uma meia dúzia de comentários aqui no YouTube de pessoas falando, mas você está falando contra a Bíblia? Não estou falando contra a Bíblia, mas eu não sou discípulo da Bíblia. Eu sou discípulo de Jesus. Segunda coisa que eu tenho a dizer, a Bíblia não é a minha regra de fé e prática. Quando você entra lá para o seminário, para fazer teologia, a primeira coisa que você aprende é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática.
E eu estou aqui dizendo, a Bíblia não é a minha regra de fé e prática. A minha única regra de fé e prática é Jesus. É Jesus que molda o meu pensar, o meu agir. É Jesus que molda e que dá o norte às minhas decisões. Então Jesus é tudo, ele é o centro, ele é a chave hermenêutica da minha interpretação, não das Escrituras, ou não apenas das Escrituras, mas da vida. E a terceira coisa que eu tenho para dizer para os religiosos é que eu não prego a Bíblia. Antigamente, as pessoas tinham uma mania de falar o seguinte: olha, procure uma igreja que pregue a Bíblia. Eu digo, não procure uma igreja que pregue a Bíblia. Quando eu estou falando em igreja agora, eu estou falando no senso comum, né? As pessoas acreditam que igrejas são prédios. Não procure, eu vou usar a palavra correta. Não procure uma denominação que pregue a Bíblia. Procure uma denominação que pregue o Evangelho. Procure uma congregação. Se você quer estar congregando em algum lugar, procure um lugar que pregue o Evangelho, tá? E eu não estou aqui para pregar a Bíblia. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. A irmã diz, não estou entendendo. Vai entender. Existe uma grande... Você vai entender agora, irmã, na mensagem. Existe uma diferença entre pregar a Bíblia e pregar o Evangelho. Correto? Dito isso, irmã Sônia, se começar a perturbar aí, por favor, manda pro Hades pra mim, tá bom? Quem perturbar vai pro Hades, tá bom? O que é Hades, Charles? É inferno. Se perturbar, vai pro inferno. O silenciar aqui é mandar pro inferno, tá? Pro Hades. Dito isso, vamos lá. Eu acredito que uma das maiores confusões na cabeça das pessoas, principalmente desses religiosos, bitolados, alienados, que não entendem nada de evangelho, não entendem nada de nada, é que os pastores de vocês não ensinam para vocês que esse livro que eu estou aqui na minha mão, chamado Bíblia, do latim Biblos, né? Ou melhor, do grego Biblos, significa coleção de livros. Embora seja um único livro, que é a configuração que nós temos em mão, ele é composto por 66 livros. Na Bíblia evangélica, na Bíblia, né, dos evangélicos são 66 livros, na Bíblia católica são 73 livros. E o que os seus pastores não ensinam para vocês, o crente alienado, crente bitolado? E aí, a irmã está dizendo, é um livro sagrado. Não, não é um livro sagrado. Eles ensinam que é um livro sagrado, não é um livro sagrado. O que os seus pastores não ensinam para vocês é que esse livro, ele é composto por 2 testamentos, também chamados de 2 alianças. Uma chamada Antiga Aliança ou Antigo Testamento, o outro chamado Novo Testamento ou Nova Aliança. E onde está a grande confusão, Charles? A grande confusão é que o fato desses 2 testamentos estarem em um único livro, as pessoas pensam que trata de uma única Bíblia. As pessoas acreditam que se trata de uma única coisa, que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento é tudo para nós. E eles não ensinam para vocês que a Antiga Aliança, ou Antigo Testamento, é a Bíblia judaica, é a Bíblia dos judeus. É que na sua igrejinha, meu irmãozinho, eu não vou citar seu nome para não te dar ibope, é que na sua igrejinha te ensina só o que o seu pastorzinho entendeu disso aqui, sabe? E você não tem aí
né, o desejo de buscar, você prefere pegar tudo mastigado que o seu pastor te deu, e aí você acredita mesmo que isso aqui é tudo uma coisa só. Não, não é uma coisa só. O Antigo Testamento é a Bíblia dos judeus. O Novo Testamento é a Bíblia dos cristãos. Lembrando para você que o judaísmo é uma religião. Nós, cristãos, não pertencemos ao judaísmo. E o que os irmãos não ensinam é que a primeira aliança, o primeiro testamento, ele é exclusivo para Israel. Repito, se você puder anotar aí, anote por favor. A antiga aliança, o Antigo Testamento, é exclusivo para Israel. Me prova isso, Charleston. Vamos lá. Efésios capítulo 2. Pega aí a sua Bíblia. Efésios capítulo 2. Vamos ler o versículo 11. Vamos ler a partir do versículo 11 de Efésios capítulo 2. Está escrito assim, veja bem. Lembrem-se, isso aqui é Paulo falando aos Efésios, né? Que eram os irmãos que estavam na igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. Veja bem, Paulo falando a eles. Lembrem-se de vocês que não são judeus. Vocês eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados, por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. No passado quando? Na antiga aliança. Preste atenção, minha gente. Olha o que Paulo está dizendo que nós... Porque essa fala aos Efésios também reflete em nós, gentios. Veja bem. Naquele tempo em que não havia Cristo, vocês eram estrangeiros e não pertencia ao povo escolhido. Portanto, vocês quem? Vocês gentios. O que é um gentio? É todo aquele que não é judeu. Paulo está dizendo, portanto, vocês gentios não tinham parte na aliança de Deus para com o seu povo. E nesse mundo, vocês viviam sem esperança. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a antiga aliança, o Antigo Testamento, é o pacto, é o antigo pacto, é o Antigo Testamento entre Deus e um povo específico. Um povo específico. E que povo é esse? O povo de Israel, minha gente. Venha comigo aqui em Êxodo, capítulo 24. Êxodo 24, versículo 7, o versículo 8. Êxodo 24, versículo 7, o versículo 8, está escrito assim. Depois Moisés pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos, e leu em voz alta perante o povo. E o povo disse, nós... Que povo? O povo de Israel. O povo disse, nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que Ele mandar. Então Moisés pegou o sangue e borrifou sobre o povo e disse, este sangue é o sangue da aliança que o Senhor faz com vocês. Com vocês quem? Israel. Quando deu todos estes mandamentos. Em outras palavras, Moisés está dizendo que o sangue daquele animal que havia sido sacrificado estava selando
esse testamento, que na nossa Bíblia nós chamamos de Antigo Testamento, Antiga Aliança. Repetindo para você pegar, para você anotar aí, porque eu quero que você saia dessa live entendendo o que está sendo dito, tá bom? A Antiga Aliança, ela era exclusiva entre Deus e Israel. E nós vimos Paulo dizer que nós, gentios, não fazíamos parte daquela aliança. Por isso, andávamos como que perdidos no mundo. Você viu eu ler aqui agora Moisés selando com o sangue de um animal que havia sido imolado o pacto desta aliança. Agora, essa primeira aliança, ela tinha as suas particularidades. Eliseu, fica até o final, você vai entender, tá bom? Essa primeira aliança tinha suas particularidades. Quais são as particularidades da antiga aliança? Hebreus capítulo 9, pega aí a Bíblia. Tem gente que só está criticando, não pegou a Bíblia até agora para ler um versículo. O papel de crente fanático é esse, né? É só criticar, ele não pesquisa. Hebreus capítulo 9, o texto é grande, mas eu vou ler com vocês, tá bom? Quem gosta de criticar também gosta de ouvir Bíblia. Vamos lá. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim: a primeira aliança, a antiga aliança, ou o Velho Testamento, tinha leis sobre adoração, tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficava o candelabro e a mesa dos pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina, ficava a parte que era chamado de Lugar Santíssimo. Ali estava colocado o altar do holocausto, que era feito de ouro, para onde era queimado incenso. E também estava colocada a Arca da Aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estava as vasilhas de ouro com maná, o bastão de Arão, o qual havia saído brotos, e duas placas de pedras com os mandamentos escritos nelas. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Isso é o escritor aos Hebreus dizendo, tá? Mas agora não é o momento de explicar esses detalhes. Depois de tudo isso ter sido preparado, o sumo sacerdote, entravam todos os dias, ou melhor, o sacerdote entrava todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. Mas somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano. Ele oferecia a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que todo o povo cometeu, sem saber que estava pecando. Por meio disso, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada no lugar santíssimo ainda não havia sido aberta, enquanto a parte da frente, o lugar santo, continuava sendo usada. Isto é um símbolo. Versículo 9, tá bom, minha gente? Do capítulo 9 de Hebreus. Isto é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais a Deus não foram perfeitos e não tornaram perfeito o coração das pessoas. Essas ofertas têm a ver somente com comida, com bebida e com cerimônia.
São regras externas que não têm valor até que Deus renove todas as coisas. Mas Cristo veio como sumo sacerdote de todas as coisas. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos. Isto é, não foi construída por ninguém deste mundo. Bom, a primeira aliança, ou primeiro testamento, ele tinha essas regras, que o escritor aos Hebreus chama de regras exteriores, coisas externas. E o que me chama a atenção é que essa era uma característica, Leandro, da primeira aliança, da antiga aliança, do pacto de Deus com Israel. Mas o que me chama a atenção é que ainda hoje, muitos pastores insistem em celebrar as suas celebrações nos seus templos conforme os moldes da antiga aliança. Muitos líderes continuam celebrando a antiga aliança como que se tivesse tudo bem. Aí você me pergunta, mas Charles, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? O que tem a ver ele querer colocar uma arca da aliança dentro da denominação dele? O que tem a ver ele ser chamado de sacerdote? O que isso tem a ver? O que tem a ver? Vou te explicar o que tem a ver. Gálatas capítulo 3, o versículo 10. Eu vou te mostrar o que tem a ver. Gálatas capítulo 3, o versículo 10, está escrito assim: os que confiam na sua observância à lei de Moisés. E o que é a lei de Moisés? É a antiga aliança, é o Antigo Testamento. Então, os que confiam na sua observância à lei de Moisés estão debaixo de maldição. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo de maldição. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: se quer viver pela lei, tem que obedecer toda a lei. Que lei, Charles? Os 10 mandamentos? Não, são 613 preceitos da lei que deveriam ser observados. E Paulo está dizendo, o irmão aqui está falando, não é assim, então reclama com Paulo. Paulo está dizendo, olha, quem quiser viver pela lei, que obedeça a lei. Agora, se você não obedecer toda a lei, se você não obedecer toda a lei, você está debaixo de maldição. Aí que vem o negócio. Porque na lei nessa lei tem a lei do levirato, do concubinato, tem a lei de tantas outras coisas. Talvez eu cumpra a maioria das exigências dessa lei, mas eu pratico o levirato? Ou eu tenho concubina? Se não, então eu estou debaixo de maldição. O problema, minha gente, deixa eu te explicar. Deixa eu tentar desenhar para algumas pessoas. Amém, Amadeu. Deixa eu tentar explicar aqui para quem não está entendendo. Paulo está dizendo que quem procura se justificar diante de Deus, obedecendo a lei de Moisés, está debaixo de maldição. Aí, meu querido, se o pastor ou o líder, seja lá quem for, ele te ensina a ser justificado diante de Deus pelas suas obras. Se o seu líder te ensina a se justificar diante de Deus pelas suas obras, por ser bom, por pagar o preço da sua salvação, se o seu líder te ensina isso, ele está te colocando debaixo de maldição. Debaixo de maldição, minha gente. Veja o que diz aqui o texto, aqui em Gálatas 3, o versículo 8. Olha só. Gálatas 3, a partir do versículo 8. Antes que isso acontecesse, as Escrituras
viram ou previram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Não é por meio das obras, é por meio da fé. Não é por meio da minha prática, a obediência da lei, é por meio da fé. Vamos continuar a leitura. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você será bendito todas as nações da terra. Abraão creu, foi abençoado. Portanto, todos os que são abençoados com ele, todos os que creem são abençoados com ele. Então veja que Paulo está dizendo, olha, para ser abençoado é só por meio da fé. Mas aí o próximo versículo é aquele que eu acabei de ler para vocês. Porém, os que confiam na obediência à lei de Moisés estão debaixo de maldição. Perceba então, minha gente, para formar a ideia da mensagem de hoje, perceba que não dá para obedecer a Bíblia toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não dá para obedecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e ser abençoado. Não dá. Sabe por quê? Porque a antiga aliança, ela caducou. A antiga aliança, o Antigo Testamento caducou. Agora deve ter aí uma meia dúzia de gente nervosa comigo falando assim, você tá ficando louco, Charles? Não é eu, é o escritor aos Hebreus. Leia aí Hebreus capítulo 8, versículo 13. Hebreus capítulo 8, o versículo 13. Deixa eu só marcar aqui para não perder, tá? Tá dando para entender ou não, minha gente? Tá dando para entender ou não? Isso aí, Mauro. O Denis está dizendo que não está entendendo. Depois você assiste de novo, Denis. Porque se a maioria está falando que sim, você não, quer dizer então que você tem que assistir de novo com mais atenção, tá bom? Vamos lá. Hebreus 8, 13 está escrito assim. Quando Deus fala que é necessário uma nova aliança, é porque a primeira, a velha, a antiga, ficou velha e entrou em caducidade. Eu vou ler aqui em outra tradução para ficar mais fácil. E quando Deus fala que a nova aliança é porque... Como é que é? Quando Deus fala da necessidade de uma nova aliança, é porque já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho vai desaparecer logo. Deu para você perceber que o escritor aos Hebreus está dizendo que necessitou de uma nova aliança, de um novo testamento, porque o primeiro testamento, a antiga aliança, ela foi ficando velha, ultrapassada, e ela foi caducando. E esse caducando é entrando em esquecimento, a ponto de ser necessário uma nova aliança superior a ela. Deu para entender? Então a antiga aliança, ela passou, minha gente. Tiago, você está me dizendo que o Antigo Testamento não é a palavra de Deus? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ela foi a palavra de Deus para um tempo específico. Porém, para nós que vivemos a nova aliança, ela não pode ser mais usada como parâmetro para moldar a nossa vida. Compreende? A antiga aliança não é mais parâmetro para moldar a nossa vida. Nova tradução atualizada, Charles. Amém. Não entendi, mas...
O irmão perguntou, então nós vamos rasgar o Antigo Testamento? Não! Nós temos que fazer aquilo que Jesus disse. E o que Jesus disse? Nós temos que entender que tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Tudo tem o seu cumprimento em Jesus. Jesus, tudo converge para Ele. Correto? Não é que eu deva pegar o Antigo Testamento e jogar fora. Não é que eu deva pegar esse livro e dizer não presta. Eu só tenho que entender que quando eu leio, não é para ser aplicado a mim, porque ele aponta para Jesus. É Jesus que interpreta o Antigo Testamento e toda a Bíblia. Os 10 mandamentos apontam para Jesus. Certo? Isso aqui é para quem aguenta, irmã Sônia. É para quem aguenta alimento sólido. É para quem quer deixar de comer pasto seco que o seu líder dá lá na sua denominação. Isso aqui é só para quem quer aprender mesmo o evangelho, sabe? Agora, nem todo mundo quer. Tem gente que prefere continuar lá vivendo a antiga aliança. Aí, a pessoa fala para mim assim, ô Charles, mas espera aí. Eu não vivo a antiga aliança. Lá na minha igreja, na minha denominação, a gente não vive a antiga aliança. Parabéns. Agora, vamos ver se não mesmo. Lá na sua denominação, é preciso entregar dízimo? Lá você entrega dízimo? Bom, o dízimo é uma ordenança de Deus ao povo de Israel que está na antiga aliança. Correto? Mas lá em Malaquias diz trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Sim, Malaquias é um livro do Antigo Testamento, da antiga aliança. Então, se lá na sua denominação te cobram esse dízimo, eles estão te colocando debaixo de maldição, te colocando debaixo do Antigo Testamento. Aí você me diz assim, mas Charleson, lá em Mateus 23, Jesus, ele ratificou o dízimo, não é? Vem cá então, vamos ler comigo aqui Hebreus capítulo 9, o versículo 17 e 18, diz assim, olha... Porque tem gente que fala assim, o dízimo também é para o Novo Testamento, porque Jesus falou do dízimo lá em Mateus 23. Ok, vamos ver se Jesus falou do dízimo no Novo Testamento? Vamos ler? Vamos lá. Hebreus capítulo 9, o versículo é o... Deixa eu ver aqui onde eu anotei, 17 e 18. Está escrito assim. Um testamento não vale nada enquanto o testador estiver vivo. Só depois da morte desta pessoa, desse testador, isso é o escritor aos Hebreus dizendo, não é o irmão Charleson, tá? Só depois da morte do testador é que o testamento passa a ter valor. Por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso de sangue de animais. Você lembra que eu li com vocês aqui, no início da mensagem, que Moisés, ele aspergiu o sangue sobre o povo e disse, esse sangue está selando esta aliança? Pois é, o escritor aos Hebreus está dizendo que um testamento só tem valor quando o testador morre. Jesus já tinha morrido quando ele falou do dízimo com os fariseus? Me responda, minha gente. Quando Jesus falou sobre o dízimo com os fariseus, ele já tinha morrido? Carmen disse não. Jesus ainda não havia morrido, minha gente. A nova aliança, ela entrou em vigor com a morte e ressurreição de Jesus. Tá vendo o escritor aos Hebreus dizer que é só quando derrama sangue que uma aliança passa a ter valor? O escritor aos
Quem foi que disse? Eu acho que foi Paulo aos Colossenses. Disse assim, que Deus enviou o seu Filho Jesus para viver debaixo da lei. Que lei é essa? O Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Deus enviou Jesus para viver debaixo da Antiga Aliança, para livrar aqueles que estavam presos nessa aliança. Está lá em Colossenses, eu não me lembro agora a referência certa. Jesus viveu o Antigo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas e João, embora na tua Bíblia, silencia para mim, por favor, o Falcão. Ele é o lobo solitário e ele sempre atrapalhou as lives. Silencia ele, por favor, irmã Sônia. Embora Mateus, Marcos, Lucas e João esteja na sua Bíblia, no Novo Testamento, esses 4 evangelhos, ele é a transição. O Novo Testamento ele passa a valer, entrar em vigência apenas com a morte do testador. Quem é o testador? Jesus. E quando foi a morte de Jesus? Quando ele morreu na cruz do Calvário. Então, minha irmã, se você entrega um dízimo, você está debaixo da Antiga Aliança. E se você está debaixo da Antiga Aliança, nas palavras de Paulo, você está debaixo de maldição. Ô Charles, na minha denominação não entrega dízimo não. Mas lá a gente celebra a Páscoa. Uma ceia em forma de Páscoa. Bom, se você celebra ceia lá na sua denominação, você está debaixo da Antiga Aliança. É, Charles? Sim. Porque a ceia de Corinto era um jantar. Esse pedacinho de pão e esse golinho de suco de uva que você toma lá na sua denominação faz parte do ritual da Páscoa judaica. Peraí, gente, que travou aqui pra mim. Peraí que travou, deixa eu só consertar aqui, tá bom? Isso. Faz parte do ritual da Páscoa judaica. Aquele dia, aquele episódio, aí eu achando aquele dia, aquele episódio que Jesus tá lá na última ceia, né? Participando ali da ceia com os discípulos. Aí as igrejas dizem, olha, Jesus estava instituindo a ceia. Não! Jesus estava comendo a Páscoa. Páscoa judaica. E se você participa desta ceia, você está debaixo do Antigo Testamento. E debaixo do Antigo Testamento estando, você está debaixo de maldição. O batismo, exatamente, quem citou a Maria Eliane? O batismo de João, aquele batismo que Jesus batizou, também é uma prática veterotestamentária, não é nova aliança. O batismo que salva é o batismo em Jesus, aquele que está lá em Romanos. Quando nós somos mergulhados, batizados em Cristo, esse é o batismo. Agora, aquele batismo que te ensinaram é te colocar debaixo do Antigo Testamento. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. A irmã está perguntando, cadê? Quer dizer que não podemos ceiar? Cadê? Eu vi aqui. Alguém perguntou que quer dizer que não podemos participar de ceia. Minha irmã, a verdadeira ceia é toda refeição onde há comunhão. Essa é a verdadeira ceia. A ceia do Senhor. Aquela ceia, aquela festa ágape que o povo da igreja de Corinto participava. Certo? Agora, Claudinei, não existe Santa Ceia. Não existe Santa Ceia. A palavra Santa Ceia é uma invenção da igreja. Certo? Se você pesquisar lá na Bíblia, não sei se você lê, mas se você tiver curiosidade de ler, você vai encontrar lá a expressão ceia do Senhor. Foi a religião que inventou esse negócio de Santa Ceia, por causa daquele negócio da transubstanciação e outras coisas. Ok, meu querido? Então, minha irmã, ceia é toda a refeição que é feita em comunhão. Mas sigamos. Se você pratica tais atos da antiga aliança, se você pratica essas cerimônias e celebrações da antiga aliança, segundo Paulo, você está debaixo de maldição.
Agora, não dá para a gente observar a Bíblia toda? Por causa disso que Paulo diz aqui, e eu encerro agora, em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Tem um grupo aqui de religioso. Agora, em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Tem um grupo aqui de religioso. Romanos capítulo 7. Era Páscoa judaica, os estrangeiros não era permitido participar. Exatamente. Exatamente. A antiga aliança era sombra, isso mesmo. Eu esqueci, será que eu perdi a salvação? Não, minha irmãzinha. O que eu estou falando aqui não se refere a ganhar e perder salvação. Salvação não é por nada que eu faça, salvação é pelo que Jesus fez. Certo? Eu estou falando de ignorância. Eu estou falando de invalidar aquilo que Cristo fez. É isso que eu estou falando. Não, salvação não é. Eu jamais vou falar sobre se alguém ganhou, perdeu salvação. Isso não compete a mim, tá bom? Agora, eu acredito que é uma incoerência alguém que acredita que... É o melhor que acredita, não. É uma incoerência alguém que aprendeu a verdade continuar no engano, né, gente? Aí, por favor, aí já é uma burrice, né? Eram realizados 2 banquetes, o ágape e o ato... Não. Para com isso, Fábio. Para com isso. Para de querer forçar a barra. Não. Você quer forçar a barra, rapaz. Você quer forçar a barra, meu mano. A ceia do Senhor era o ato da comunhão nesta festa. Certo? Já li patrística, sim, meu irmão. Com certeza, já isso tudo... Meu irmão, não. Você tá querendo forçar a barra. Irmãos, olha... Para encerrar, porque o meu tempo aqui já está acabando e senão não vai dar para poder chegar ao fim da live e baixar ela hoje. Romanos capítulo 7. Os pastores de vocês, eles ensinam que Romanos capítulo 7 está falando sobre casamento, né? Aí não deixa a mulher divorciar, ou a mulher divorciada não pode se casar de novo, né? O foco deles aqui é no casamento, no segundo casamento. Mas aqui, no contexto, Paulo não está falando de casamento. Paulo ele vai usar uma comparação da lei e da graça, da antiga e da nova aliança, comparando a um casamento. E olha como é que Paulo diz: meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que eu vou dizer a vocês. Vocês sabem que as leis da nossa cultura e sabem o poder que uma pessoa... E sabem que ela só tem poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, olha só, hein, gente? A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei para se ligar a outro homem. De modo que, enquanto ela viver com outro homem, estando o marido vivo, ela será chamada de adúltera. Lembrando que, né, isso aqui... Eu vou continuar a leitura para vocês entenderem. Mas, se o marido morrer, ela estará ligada, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. Aí os pastores param aqui e dizem que Paulo aqui está aplicando doutrina para a igreja. Paulo ele foi bem claro aqui em dizer das leis da sua cultura, né? Mas eles não continuam a leitura, que Paulo vai dizer o seguinte: o mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês já morreram e não fazem parte do corpo, ou melhor,
pois são parte do corpo de Cristo. Agora, pertencem a Ele, que foi ressuscitado, para que nós possamos viver uma vida útil no serviço ao Senhor. A comparação que Paulo está trazendo aqui, e eu encerro agora. A comparação que Paulo está trazendo aqui é que enquanto o homem, enquanto nós, enquanto o ser humano estiver casado com a lei, com Moisés, ele não pode se casar com a graça. Entende? Enquanto o homem tiver um caso, um relacionamento com a lei, ele não está livre para ter um relacionamento com Cristo. Porque uma coisa anula a outra. Uma coisa anula a outra. Aí o que Paulo está ensinando para a gente, é preciso entender, para não achar que Paulo está falando sobre casamento, segundo casamento. Não, o que Paulo está ensinando para a gente é o seguinte: é impossível ser discípulo de Jesus obedecendo à lei de Moisés. Da mesma maneira que na nossa cultura, linguagem de Paulo, da mesma maneira que na nossa cultura é impossível ser esposa de um outro homem, estando casada com um, sem que este morra, assim também é impossível ter um relacionamento com Jesus, ser discípulo de Jesus, estando aliançado com Moisés. Deu para entender? Deu para entender que seu pastor, talvez por ignorância ou talvez por charlatanismo, pega esse texto, muda o sentido dele para poder chamar você de adúltera ou você de adúltero pelo fato de você ter se casado novamente. É impossível, minha gente, ser abençoado, porque o texto que a gente leu inicialmente em Gálatas diz que abençoados são todos aqueles que vivem pela fé, mas quem vive segundo Moisés está debaixo de maldição. É impossível você viver a Bíblia, você obedecer a Bíblia toda e ser abençoado. Por quê? Porque se você segue Moisés, você está debaixo de maldição. Para receber a bênção do Evangelho, você necessita desaliançar-se. Ou melhor, para receber a bênção do Evangelho, você precisa desaliançar-se com Moisés. Só assim você será abençoado. Ô Charleston, eu encerro agora, tá, gente? Ô Charleston, mas é o seguinte, eu sou abençoada, eu entrego dízimo e sou abençoada, eu faço os meus votos e sou abençoada, eu participo da Páscoa e sou abençoada. Então por que você está dizendo aí que só é abençoado quem não vive o Antigo Testamento? Eu vivo isso tudo e sou abençoado. Olha, a religião, ela é tão manipuladora, Sônia. Inclusive, isso foi uma mensagem que eu recebi um pouco antes de entrar na live hoje. Uma pessoa dizendo pra mim assim: eu entrego o dízimo mesmo, eu sou abençoada por isso, sou próspera, tenho casa, tenho carro. Sabe, gente, a religião é tão manipuladora que ela ensina pra você que a bênção do Evangelho são bênçãos materiais. São tão manipuladores que eles ensinam para vocês que a bênção do Evangelho é finanças, é dinheiro. Mas eu vou te mostrar qual que é a bênção de viver só o Evangelho. Gálatas capítulo 4, eu vou encerrar agora com esse texto, tá bom? Gálatas capítulo 4, versículo 21. Não, Gálatas 4, 21 não. Hebreus 4, 4, acho que é melhor. Hebreus 4, 4.
Vamos ler? Vou ler com você. Hebreus 4:4 diz assim: pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte: no sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que havia feito. E o mesmo assunto é repetido: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam descanso. Portanto, há outros que vão receber. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. E ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado, que diz: se hoje ouvides a minha voz, não sejam teimosos. Eu vou pular aqui para o versículo aqui. Versículo 10. Porque quem recebe o descanso de Deus vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos de tudo para viver esse descanso e que nenhum de nós deixemos de recebê-lo, como aconteceu às pessoas que estavam revoltadas no deserto. Pois resta um descanso para o povo de Deus. A bênção, eu encerro aqui com essa frase: a bênção de viver o Evangelho não é bênçãos materiais, mas é a bênção de poder descansar em Jesus. Nós descansamos em Jesus. Eu não tenho nenhuma preocupação em ter que fazer alguma coisa para me tornar merecedor da bondade dele, porque eu descanso nele. Diferente de quem quer viver a lei, diferente desses irmãos que querem viver Moisés, que querem praticar as obras de Moisés, esses não conseguem descansar. Estão a todo tempo querendo fazer alguma coisa, tendo que fazer alguma coisa para conquistar o favor de Deus. Esses não conseguem descansar de jeito nenhum. Por isso são amaldiçoados. Estão debaixo de maldição. E que maldição é essa, Charlison? É a maldição de ter que se esforçar e nunca conseguirão atrair o favor de Deus pelas suas obras. Enquanto nós fomos abençoados. Ô Charlison, mas tá faltando comida na minha geladeira. Tá faltando... Eu estou desempregado, estou desempregada. Estou doente. Como você diz que eu estou abençoado? É que você pode descansar. Descansar na graça. E saber que você não precisa fazer mais nada, porque Ele já fez tudo por você. Saber que o véu que separava você do lugar santíssimo foi rasgado para que você entrasse confiantemente no Santo dos Santos e ali descansar nos braços de Deus. Esta é a bênção do Evangelho. Se eu quiser viver a Bíblia toda, eu jamais conseguirei descansar. Se eu quiser viver toda a Bíblia, eu jamais vou conseguir descansar nos braços de Jesus, porque a Bíblia me manda fazer, a Bíblia me manda lutar, a Bíblia me manda pagar preço, a Bíblia me manda pagar dízimo, a Bíblia me manda fazer isso, me manda fazer aquilo, enquanto o Evangelho só me manda descansar. E esta é a bênção de todos que foram alcançados por esta graça. Amém, minha gente querida.